Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Neste momento de oração, vamos mergulhar no 6º capítulo do Evangelho de Marcos, um trecho cheio de ensinamentos sobre fé, rejeição, coragem e a graça abundante de Deus. O Evangelho de Marcos nos apresenta um Jesus humano e divino, cheio de compaixão pelos que sofrem e capaz de fazer maravilhas. No capítulo 6, somos convidados a acompanhá-lo em sua missão, testemunhando tanto a glória de seus milagres, quanto a dor da rejeição. Através das histórias contadas por Marcos, somos chamados a refletir sobre nossa própria caminhada de fé, buscando inspiração na vida e nos ensinamentos de Jesus. Que este estudo nos aproxime do amor incondicional de Deus e nos inspire a viver com mais fé, esperança e caridade. Jesus, depois de realizar grandes milagres e ensinar multidões, retorna à sua cidade natal, Nazaré, um lugar familiar, cheio de lembranças da sua infância. Cheio de esperança, ele começa a ensinar na sinagoga, compartilhando a boa nova. No entanto, para a tristeza de Jesus, ele encontra resistência e rejeição por parte de seus conterrâneos. Aqueles que o conheciam desde criança, que viram ele crescer, se recusam a reconhecer sua divindade e o poder da sua mensagem. A incredulidade e o preconceito tomam conta dos corações, impedindo-os de ver além das aparências, de reconhecer o Messias prometido na figura humilde de Jesus. A rejeição em Nazaré nos revela a profunda dor que sentimos ao sermos incompreendidos, especialmente por aqueles que amamos. Um profeta só não é estimado em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, declara Jesus, expressando a tristeza de não ser reconhecido em Nazaré. A familiaridade, em vez de aproximá-los de Jesus, se torna um obstáculo para a fé. Acostumados com sua presença, viam Jesus apenas como o filho do carpinteiro, incapazes de reconhecer a divindade que habitava nele. A falta de fé dos nazarenos limitou a ação da graça divina em suas vidas, impedindo que Jesus realizasse mais milagres. Essa passagem nos convida a questionar: será que a familiaridade com a fé, a rotina religiosa, tem nos impedido de experimentar o poder transformador do amor de Deus? Será que temos permitido que o preconceito e a descrença limitem a ação da graça divina em nossas vidas? Diante da rejeição, Jesus não desanima. Ele continua sua missão, chamando os 12 apóstolos para acompanhá-lo. 12 homens comuns, com suas fraquezas e medos, são escolhidos para serem os pilares da igreja, testemunhas da boa nova e instrumentos do amor de Deus. Então, Jesus começou a percorrer os povoados daquela região, ensinando. Convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, relata o Evangelho. A missão dos discípulos nos ensina que todos nós somos chamados a servir, a partilhar a luz do Evangelho e levar esperança aos que sofrem. A exemplo dos 12, somos convidados a sair da nossa zona de conforto, enfrentando nossos medos para anunciar a boa nova. No exercício de sua missão, os discípulos recebem de Jesus o poder de expulsar demônios e curar os enfermos. Através da imposição das mãos e da unção com óleo, os apóstolos testemunham a ação poderosa do Espírito Santo operando através deles. Eles expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo, descreve Marcos. Essa passagem nos revela que o serviço cristão está ligado à compaixão e ao cuidado com o próximo. Somos chamados a ser instrumentos de cura e libertação, levando o amor de Deus aos que sofrem, estendendo a mão aos necessitados e combatendo as forças do mal com a força do Espírito Santo. Em contraste com a alegria da missão, o capítulo 6 também nos apresenta a trágica história da morte de João Batista. Preso por Herodes, João Batista não se curva à injustiça,
denunciando o pecado e permanecendo fiel à verdade, mesmo diante da morte. A história de João Batista nos ensina sobre a coragem de seguir a verdade, mesmo quando isso exige sacrifícios. Sua fidelidade à missão profética custou-lhe a vida, mas seu exemplo de coragem e integridade ecoa através dos séculos. A morte de João Batista nos lembra que a busca pela justiça e a defesa da verdade podem nos colocar em situações desafiadoras diante de poderosos e governantes. A história de João Batista nos convida à reflexão. Estamos dispostos a defender a verdade, mesmo quando isso implica riscos e enfrentamentos? Que a força e a coragem de João Batista nos inspirem a viver com integridade, testemunhando a verdade do Evangelho sem medo das consequências. Em meio às dificuldades e tribulações, o capítulo 6 também nos presenteia com um dos milagres mais emblemáticos de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Diante da multidão faminta, Jesus demonstra sua compaixão e poder, transformando a escassez em abundância. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A multiplicação dos pães e peixes é uma manifestação extraordinária do poder de Deus, que supre todas as nossas necessidades. O milagre da multiplicação nos ensina que, quando compartilhamos o pouco que temos com generosidade e fé, Deus o multiplica de forma extraordinária. A história nos convida a refletir sobre a importância da partilha, da solidariedade e do desapego. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer, diz Jesus aos discípulos, desafiando-os a confiar na providência divina e a se tornarem instrumentos da abundância de Deus. Que possamos aprender com esse milagre, abrindo nossos corações à generosidade e confiando que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, transformando a escassez em fartura. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa própria caminhada de fé. Diante da rejeição, da perseguição e dos desafios da vida, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, confiando no amor e no poder de Deus. Assim como os discípulos, somos convidados a ser instrumentos da graça divina no mundo, levando cura, libertação e esperança aos que sofrem. A multiplicação dos pães e peixes nos recorda da importância da generosidade, da partilha e da confiança na providência divina. Que a leitura e a meditação deste Evangelho nos inspirem a viver com mais fé, coragem e amor, seguindo os passos de Jesus e anunciando a boa nova a todos que cruzam o nosso caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, que as lições aprendidas com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, ecoem em nossos corações, inspirando-nos a viver com mais fé, generosidade e coragem. Convido vocês a refletirem sobre as seguintes questões. Como a história da rejeição de Jesus em Nazaré nos ajuda a compreender a importância da fé e da abertura à graça de Deus? De que forma podemos ser mais generosos em nosso dia a dia, compartilhando nossos dons e recursos com aqueles que necessitam? Que a paz de Cristo esteja com vocês.